está aparecendo aí no vídeo para você a convidada do programa de hoje, a nutricionista Gabriela Conter, veio ao nosso programa para falar sobre saúde, né? Como a gente gosta de falar, toda semana nós temos quadros relacionados à saúde, sempre trazendo profissionais da área da saúde aqui da cidade de Camaquã. Gabriela, vindo pela primeira vez participar do nosso programa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos os telespectadores também. Esperando que seja a primeira de muitas visitas suas aqui para falar sobre um tema importante. Bom, a gente vai falar agora a respeito de nutrição, obviamente, mas as dietas da moda, né? Quem nunca se deparou com uma dieta diferente, dieta da lua, dieta da carne, dieta do carboidrato, dieta disso, dieta daquilo e daquele outro. Só que aí nós temos um grande problema nessas dietas da moda, porque nem toda dieta serve para todos os indivíduos, né? Exatamente. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? E o porquê dessas dietas fazerem tanto sucesso, né? Serem tão propagadas na mídia e várias pessoas acabarem aderindo. Justamente por isso, né? Todo mundo conhece alguém que tem alguma dieta, um amigo, agora os influencers, também as dietas de revista já faziam muito sucesso. Então elas são muito propagadas, muito acessíveis e elas entregam, na verdade, o que elas prometem ali, que é aquela perda de peso rápida, né? Só que isso também a gente tem que considerar se essa perda de peso vai ser saudável ou não. Então, sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bom, geralmente as pessoas querem aquilo que é mais fácil para elas, né? Então, Sim. daqui a pouco se depara com uma receita milagrosa na internet de uma dieta como essa. A primeira coisa, vamos dar uma lida para ver o que é. Pá, mas eu não preciso tirar as coisas que eu gosto, então é essa daqui que eu vou. Só que, por trás de um receituário de uma dieta, existe uma série de fatores que vocês observam sobre cada indivíduo. Exatamente, o nutricionista ele sempre vai buscar fazer um trabalho completamente personalizado para cada pessoa. Então, quando a gente entrega um plano alimentar, a gente entrega um plano que tenha a tua cara, né? Porque vai ser muito mais fácil de tu conseguir seguir. Como a gente estava falando dessas dietas que são iguais para todo mundo, elas geralmente focam só no déficit calórico. O que é isso? É quando a gente consome menos caloria do que a gente está gastando. Então a gente vai reduzir o nosso consumo, mas não vai se prestar muita atenção na qualidade desses alimentos, que também é super importante a gente pensar nisso para um emagrecimento saudável e duradouro, né? Então por isso que a gente vê também que muita gente que adere a essas dietas acaba sendo submetida aos efeitos sanfonas, né? Que a gente vê muito. Acaba emagrecendo enquanto faz a dieta, mas não tem como aderir por muito tempo, porque é uma dieta extremamente restritiva e que não tem nada a ver com a tua realidade. E aí, quando tu sai dessa dieta, tu acaba retornando ao peso que tu tinha e, às vezes, até um peso maior. Bom, talvez isso explique o porquê que toda hora tem uma dieta milagrosa diferente aparecendo, né? Quando começa a não fazer muito efeito aquela dieta ali, aparece uma outra dieta prometendo muitas coisas. Mas a gente precisa, primeiramente, saber que precisamos buscar um especialista, né? Um médico nutricionista, para fazer essa avaliação, muitas vezes solicitando uma série de exames médicos para saber como está a situação daquele indivíduo, para, a partir do resultado desses exames, prescrever uma dieta compatível com aquela realidade. Exatamente, né? Cada consulta, assim, as primeiras consultas geralmente são super longas, porque a gente tem que entender toda a rotina, a realidade, o contexto social e econômico que a pessoa está inserida. Então tudo isso é levado em consideração e também as patologias, a melhora de algum exame bioquímico, tudo é levado em consideração quando a gente vai montar um plano. E só o profissional nutricionista que tem essa capacidade de entregar uma dieta para um paciente. Bom, uma pergunta que as pessoas fazem muito quando se fala com uma nutricionista é sobre carboidrato, né? Quando você pesquisa na internet, tem as pessoas que colocam ele como um grande aliado da saúde. Há aquelas pessoas que colocam ele como um grande vilão. Afinal, como é que funciona o carboidrato na nossa alimentação? Como nós devemos lidar com os carboidratos? O carboidrato é a nossa principal fonte de energia. Ele não deve ser retirado da nossa dieta de maneira alguma. O que gera uma grande confusão é que o açúcar branco, o açúcar refinado, é carboidrato. E aí o arroz também é carboidrato, mas são carboidratos diferentes, que vão ter papéis e vão ter efeitos diferentes no nosso metabolismo. Então, essa junção de todos os grupos de carboidrato num saco só, que gera essa grande confusão. Também não quer dizer que tu nunca vai poder consumir açúcar, quer dizer que ele precisa ser com mais moderação.
mas as pessoas ficam muito preocupadas com pão, com arroz, com a massa, e a gente não tem que se preocupar tanto com isso, a gente tem que se preocupar em ter uma alimentação colorida, balanceada e não precisa excluir de maneira alguma esses alimentos, porque eles são fontes essenciais de energia para o nosso dia a dia. Bom, aí a gente tem uma frase muito antiga que talvez as nossas avós, bisavós tenham dito em algum momento da nossa vida, que é o seguinte: tudo que é demais faz mal. Ou seja, tudo que é um exagero faz mal. Então, é o caso, por exemplo, de uma dieta que surgiu um tempo atrás, que era da carne. Comiam só carne. Mas aí se esquece dos outros nutrientes, né, que são necessários no nosso organismo. Exatamente. Essa dieta da carne, ela fez um sucesso porque a carne nos dá muita saciedade, as fontes de proteína nos dão muita saciedade. Só que o problema da carne é que ela tem muita gordura saturada, acaba aumentando muito os triglicerídeos e pode gerar sérios problemas cardiovasculares, né? Então não é interessante. Mesma coisa, a carne é um alimento super importante. Claro, né, para quem quer seguir alguma alimentação vegetariana, vegana, a gente consegue também, mas para quem não quer, a carne é importante sim, e a gente consegue colocar ela de uma maneira equilibrada dentro do teu plano tranquilamente. Bom, já que você citou a questão dessa dieta, e a gente está falando sobre carne também, existem algumas pessoas que diminuem a quantidade de carne que é consumida, mas existem algumas pessoas que acabam eliminando completamente qualquer tipo de carne da sua alimentação. E aí você citou agora que existem nutrientes que são importantes para a gente, que estão nesses alimentos, né, na carne também. Que tipo de dieta é desenvolvida para essas pessoas que acabam eliminando completamente a carne da sua alimentação? Então, para quem consome ainda produtos de origem animal, que são os ovo-lacto-vegetarianos, a gente consegue ter todos os micronutrientes e os minerais que a gente precisa dentro desses ingredientes, né? O ovo, o leite e os derivados. Mas para quem é vegano, que não consome nenhum produto de origem animal, a gente acaba, né, tendo que fazer um controle um pouquinho maior de exames bioquímicos para ver se a gente precisa ter alguma reposição da B12. Vai ser a única vitamina que a gente vai precisar cuidar um pouquinho mais. Mas é completamente possível também. A gente tem proteína nas leguminosas, que são os feijões, ervilhas, lentilhas, e é completamente possível também da gente construir uma dieta se tu não tem vontade de consumir carne. Muito bem, é importante a gente sempre ter, né, essas noções exatas sobre como acontece e principalmente não confiar naquela receitinha básica da internet. Isso aí. E é importante a gente falar também que essas dietas milagrosas e de revista, que fazem muito sucesso, elas acabam entregando a perda de peso, mas a perda de peso não é a mesma coisa que o emagrecimento, né? A perda de peso é toda a diferença que vai ter ali na balança. Então, tu subiu na balança e tu perdeu 1 quilo, mas isso não quer dizer que tu emagreceu 1 quilo. Para tu emagrecer 1 quilo, tu precisa perder 1 quilo de massa gorda. E isso não acontece do dia para a noite. Geralmente, essa perda se dá de água, de massa magra, que não é interessante, vai acabar te desidratando, podendo gerar algum tipo de desnutrição. Então, é super importante que, se tu quer fazer algum tipo de dieta, um plano alimentar, que tu procure um nutricionista da tua confiança. Bom, com relação a doenças causadas pela má alimentação, o que é, na visão de um nutricionista, de um profissional nutricionista, a má alimentação? A má alimentação é uma alimentação com muitos produtos industrializados, né, os ultraprocessados que a gente chama. Então, alimentos, tudo que vem embalado já pronto para comer. Muita bolacha recheada, muito salgadinho, bebidas açucaradas, então esses sucos com grande concentração de açúcar, muito uso de refrigerante. Então, esse é o que eu particularmente considero o maior problema da nossa sociedade atualmente, porque é muito fácil, é muito prático e a gente tem que começar a desmistificar que a alimentação saudável é tão difícil também, porque não é, e não é cara também. A gente tem que pensar que a gente tem que incluir o básico, é comida de verdade, é arroz, é feijão, é carne, é fruta, é verdura e é isso aí. Bom, você tocou num assunto importante que muitas vezes as pessoas acabam, claro, sempre se acha uma desculpa, né, para não seguir a rigor o que é uma alimentação adequada. Mas tem gente que fala, mas para ter uma alimentação adequada sai muito caro, é coisa para rico, eu não tenho condições. E você acaba de dizer que não. Aquilo que a gente aprendeu desde pequeno, né, o arroz, feijão,
né? As verduras, legumes, frutas principalmente também, é o que faz a diferença na nossa alimentação. Exatamente, é o que faz a diferença e a gente pode sempre procurando as frutas, os vegetais da época, que eles estão com um gosto melhor, eles têm o preço melhor no mercado. É importante também, se vocês têm acesso a feiras locais, as feiras geralmente têm um preço bacana também, comprar do nosso produtor local é super importante e eles trazem pra gente produtos de muita qualidade. Então é isso, as pessoas às vezes se distanciam muito do básico, achando que não vai funcionar e é o básico bem feito que funciona. Bom, nós já tivemos algumas palestras realizadas na cidade de Camaquã, até o próprio vice-governador do estado, em uma ocasião, citou a questão da longevidade da população gaúcha, ou seja, nós gaúchos estamos vivendo mais em comparação a anos atrás. Em comparação, as famílias estão ficando cada vez menores, né? Lembra que tinha família com 7, 8 filhos? Hoje não, tem um filho e olhe lá. Isso mostra que a nossa população está envelhecendo. Quais são os principais cuidados que as pessoas da terceira idade, ou da melhor idade, como costumam dizer, precisam ter na alimentação? A gente precisa sempre pensar, né, em todas as fases da vida em uma alimentação balanceada. Eu gosto muito de falar em alimentação colorida. Quanto mais cor, mais nutriente a gente vai ter. Então, todas as tuas refeições, quando tu for montar, procura montar com várias cores, porque cada cor corresponde a um nutriente específico. Para melhor idade, é importante a gente pensar na quantidade de massa magra que a gente vai ter, né? Porque a gente quer chegar lá com mobilidade, conseguindo fazer nossas coisas, conseguindo ir no mercado, conseguindo ir no banco. Então, para que a gente consiga isso, a gente precisa investir na nossa massa magra enquanto adultos jovens. Então, praticar atividade física é super importante e ingerir os alimentos, uma dieta de uma maneira balanceada, normal, comendo o que a gente já falou, o básico. Arroz, feijão, a carne, se é do teu agrado, né, se tu consome. Frutas, verduras, oleaginosas também são importantes, que são o grupo das castanhas, as sementes. É isso. Bom, e aí uma pergunta que chega também diz respeito às doenças que são causadas pela má alimentação, né? Que tipo de doenças são essas? Então, basicamente, grande parte das doenças podem ser prevenidas através de uma alimentação saudável. Mas, falando em doenças que são geradas pela má alimentação, a gente tem o diabetes tipo 2, né, que é pelo alto consumo de alimentos de carboidrato simples ali. Geralmente a gente fala no pão quando fala em diabetes, mas eu gosto de falar que não é o pão em si, é como tu come esse pão. Se tu vai comer um pão francês ali, um cacetinho, só com manteiga é uma coisa. Agora, se for montar um sanduíche com esse pão, colocar ovo, colocar alface, colocar tomate, já é outra coisa. Isso é uma maneira de prevenir também que esse pico de glicose suba e o pico de glicose subindo várias vezes ao dia e com uma constância de dias é o que pode gerar o diabetes. Outra doença super importante que a gente tem que cuidar, que vem aumentando, são as doenças cardiovasculares, né? Que a gente tem que cuidar lá nos exames bioquímicos, como está o colesterol, como estão os triglicerídeos, porque isso a gente consegue conduzir muito bem com uma alimentação. Quando os pacientes chegam com essas questões, a gente consegue montar um plano ali para ir melhorando e a gente tem ótimos resultados. E esses marcadores bioquímicos muito elevados podem gerar problemas cardiovasculares sérios, como AVC, como infarto. Então é super importante ter um acompanhamento nesses momentos. Fazendo uma pesquisa rápida na internet, principalmente no Google, você vai encontrar que existem algumas teorias colocando alimentos industrializados como sendo os principais vilões no que diz respeito ao câncer, que eles seriam causadores de câncer. Isso realmente acontece ou é um mito que é colocado na internet? Tem uma predisposição, porque nos alimentos industrializados a gente tem muitos aditivos alimentares, que são o que a gente fala que a nossa avó não reconhece como comida. Sabe quando tu vai ler um rótulo lá e tá cheio de nome estranho? Aquilo lá que a gente tem que ficar de olho. Então, esses produtos ainda estão sendo estudados, mas eles têm uma correlação, até então, positiva para o aparecimento do câncer, sim. Então, alimentos muito gordurosos, com gordura trans, gordura hidrogenada, alimentos muito açucarados, alimentos com muito aditivo, corante, conservante, acidulante. Então, isso tudo a gente tem que cuidar, porque realmente eles podem ter um efeito bem maléfico para a nossa saúde. Bom, e aí já que a gente está falando sobre pesquisas na internet, você falou sobre produtos industrializados, nessa mistura de itens que tem nesses produtos,
a gente precisa falar do refrigerante, né? O que menos tem ali é fruta. O que mais nós temos ali, quando a gente lê aquele rótulo ali, são literalmente esses itens que você citou, aqueles itens que a gente nem entende muito bem o que são. Como lidar com essa questão, principalmente na adolescência, de pessoas que acabam tomando muito refrigerante? Às vezes você vê tomando durante a semana, aí final de semana toma uma dose ainda maior do refrigerante. Como os nutricionistas encaram a questão do refrigerante na alimentação? Então, é um desafio, né? A gente tem que ir acostumando o paladar do nosso paciente aos poucos. Não tem como uma pessoa que consome ali 1 litro de refrigerante a gente falar que não vai consumir nunca mais. Não é assim que a gente trabalha, né? Porque também, senão a gente não teria adesão desse paciente. Tem que ser com calma. Então, a gente vai tentando mudar esse paladar. Geralmente, uma pessoa que consome muito refrigerante não vai achar tão palatável, tão gostoso um suco natural, por exemplo. Mas a gente vai tentando intercalar. Né? A gente vai jogando e vai negociando com o paciente. Coloca o refrigerante no almoço, mas na janta tenta colocar um suco. E assim a gente vai construindo. Tem também algumas receitinhas, né, mas eu acredito também que sejam mais para frente no tratamento, de água com gás saborizada, que pode dar uma enganada. A gente mistura água com gás e suco de uva integral, suco de laranja integral, que dá uma enganada também. Mas para isso a gente tem que ir acostumando o paladar do nosso paciente aos pouquinhos. É como se fosse um desmame mesmo do refrigerante. E também não quer dizer que tu nunca mais vai poder tomar um refrigerante. Vai poder, mas a gente tem que construir um padrão alimentar saudável. O que tu faz na maioria das vezes é o que realmente vai importar para a tua saúde. Bom, e há relatos de pessoas que acabaram conseguindo, né, parar de tomar literalmente o refrigerante, aí quando vai numa determinada festa de aniversário toma um copo e acha horrível, já não quer tomar mais. Acaba perdendo completamente o hábito do refrigerante. Exatamente, porque a gente acaba acostumando o nosso paladar com gostos diferentes. Uma pessoa que vai começar a consumir um suco natural e vai começar a reduzir esse consumo de refrigerante, vai se adaptar mais a esse suco, vai achar mais gostoso, vai provar ali o refrigerante de novo, vai achar ele meio estranho, vai achar muito doce. Agora todos os refrigerantes estão usando os adoçantes artificiais, né? E tem muita gente que tem sensibilidade, já sente, já não é mais a mesma coisa, então tem esse gosto residual e acontece mesmo, é bem comum. Bom, e é importante, por exemplo, agora outra modinha também é tirar o açúcar do café. Todo mundo aos poucos vai tirando, tem gente que utiliza 3, 4, 5 colheres num copinho pequeno de café, né? Aqueles sachêzinhos, né? de açúcar, as pessoas acabam colocando vários ali para tomar. E essas pessoas acabam eliminando. Se eu colocava 5, eu vou colocar 4, eu vou colocar 3, aos poucos para perder. Só que não adianta você eliminar o açúcar do café se continuar consumindo outros produtos que continua fazendo esse nível de açúcar no sangue ficar muito alto. Exatamente, por isso que a gente sempre tem que... Quando eu falo em alimentação colorida, a gente também cuida do índice glicêmico quando a gente fala em alimentação colorida. Porque é diferente tu comer um prato cheio de arroz, só de arroz, e tu comer um prato ali com um pouco de arroz, um pouco de carne, um pouco de feijão e bastante salada. Então o corpo vai reagir de uma maneira diferente a um prato só de arroz e a um prato colorido. E é isso sempre que a gente tem que pensar. É interessante, sim, reduzir o consumo de açúcar no café, ainda mais as pessoas que tomam vários cafés durante o dia e acabam nem quantificando, né, essa quantidade toda de açúcar que acabam bebendo, usando durante o dia. Então é importante, sim, esse movimento, mas realmente a gente tem que fazer um todo, né? A alimentação é o todo. Bom, e quem consegue modificar a sua alimentação, né? Quem tinha uma alimentação completamente irregular e consegue melhorar colocando mais fibras, colocando mais verduras, quais são os primeiros sinais que a pessoa começa a perceber de mudança no seu organismo? É muito interessante isso. Sempre nos primeiros meses, assim, os pacientes me relatam que ficam muito mais dispostos, o sono começa a melhorar, então, às vezes tinha um sono perturbado, acordava muito durante a noite, o sono começa a melhorar, a pessoa consegue realmente se deitar e descansar, acorda mais disposta, consegue fazer suas atividades durante o dia tranquilamente. O intestino também, que a gente tem muita queixa de constipação, né, de intestino preso. Quando a gente adequa ali algumas coisas na alimentação, é outra coisa que auxilia muito na qualidade de vida de uma pessoa, né?